Toda vez que eu falo que o fascismo não pode ser derrotado nas urnas, muitas pessoas ficam desesperadas tentando me provar o contrário, mas nunca com bons argumentos. No máximo com muita moralização, dizendo que eu sou muito inocente, que eu sou muito jovem, obrigado. Mas como eu não tenho um pensamento religioso a respeito do que eu acredito, eu decidi pesquisar todas as vezes que o voto barrou o fascismo de acontecer na história e eu vou trazer aqui pra vocês se é possível ou não barrar o fascismo no voto. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, que hoje nós vamos descobrir se o voto já barrou o fascismo alguma vez na história. Então bora pro vídeo. Então vamos começar pelos exemplos históricos. Aparentemente o fascismo foi barrado várias vezes através dos votos ao longo da história e eu vou pegar aqui no meu computadorzinho e mostrar para vocês todas as vezes que isso aconteceu. Aparentemente na Espanha de 36, Manuel Azaña foi eleito democraticamente pela Frente Popular. O seu governo foi eleito democraticamente, totalmente dentro da legalidade. Mas meses depois houve um golpe militar liderado por Franco. Houve guerra civil e uma ditadura fascista por quase 40 anos. Então, aparentemente, aqui nesse caso não conta, porque o povo votou e o fascismo não respeitou. Mas temos casos na América do Sul. No Chile, Salvador Allende foi eleito democraticamente em 1970 e buscava reformas estruturais, mas aparentemente houve um golpe militar em 1973 e uma ditadura do Pinochet por 17 anos. Então, peraí, aparentemente não teve como impedir o fascismo nas urnas nesse caso. Acho que o Pinochet não foi avisado que não podia ter fascismo se a oposição democrática tivesse ganho. Mas pera, a gente vai chegar lá. Em Portugal teve um golpe militar em 1926. Na Argentina teve um golpe militar em 1976. Na Turquia teve golpe militar em 1960. Mas aqui no Brasil é diferente. Teve o João Goulart, que foi eleito democraticamente, também buscando reformas de base. E aí sim, dessa vez, a gente deve ter conseguido impedir o fascismo. Isso se não tivessem avisado os militares que não podia ter fascismo porque o voto venceu. Em 1964... dane-se que o João Goulart está eleito, o Brasil entrou na ditadura militar. Mas aí eu fico com essa dúvida, né? Se o voto é suficiente para barrar o fascismo, por que ele nunca consegue barrar o fascismo? Como que é possível golpe militar contra um presidente legitimamente eleito? Isso acontece porque o fascismo não vem porque votaram certo ou votaram errado. O fascismo acontece por outros motivos e não por conta do voto. Quem decidiu o golpe militar de 64 aqui no Brasil não foi o voto. Foi apoio empresarial, apoio da elite agrária, apoio internacional dos Estados Unidos e as Forças Armadas. Ou seja, a estrutura de poder é superior ao resultado das eleições. Mas Binho, você tem que entender que o Adolfo foi eleito democraticamente na Alemanha. Isso é verdade. O Adolfo Bigodes foi eleito democraticamente no processo institucional normal na Alemanha. Ele foi nomeado chanceler em 33, usou dos mecanismos legais contra o poder e o parlamento aprovou o pleno poder dele. Só que o fascismo ele não precisa chegar rasgando a Constituição. Ele pode muito bem usar a Constituição enquanto for útil para ele. Ele pode muito bem usar a Constituição até ele precisar rasgar ela. Mas ele pode sim chegar rasgando a Constituição. Ou seja, o sistema eleitoral, o poder político, pode sim ser usado para legitimar o fascismo. Mas mesmo nesse caso, o fascismo aconteceu não por causa do voto, mas apesar do voto. E então vamos voltar aqui para o Brasil e pensar de novo nele. O Bolsonaro queria fazer uma intentona fascista no Brasil? Eu acredito que sim. E por que ele não conseguiu? Por que em 64 teve golpe militar, independentemente de quem foi eleito? Por que no Chile teve golpe militar, independentemente de quem foi eleito? Por que na Argentina teve golpe militar, independente de quem foi eleito? Porque sempre acontece golpe militar, independentemente de quem é eleito. Por que o Bolsonaro não conseguiu? Isso é mais óbvio do que parece. Quem manda não é a porra... Quem manda não é a porcaria do político. Quem manda é a burguesia. Quem manda é a classe dominante. Se não for do interesse da classe dominante, não vai ter fascismo. Se for do interesse da classe dominante, vai ter fascismo. Por isso que não se barra o fascismo nas urnas, cara. Você acha que o Bolsonaro não conseguiu tomar o poder só porque o Lula ganhou? Ou ele não conseguiu tomar o poder porque não era de interesse da classe dominante? Existia um risco autoritário com o Bolsonaro? Sim. Houve uma tentativa por parte dele? Sim. Ele tá até preso por conta disso, certo? Então por que não houve o golpe? Não foi porque você votou no Lula. Foi a falta do apoio estrutural suficiente para isso. Teve conversas de empresários falando a respeito de como seria nocivo para eles o Brasil entrar num período de ditadura.
Haveria um isolamento mundial em relação ao Brasil, sanções e coisas do gênero que prejudicariam a burguesia local. E quando eu falo empresariado, eu não estou falando dos donos de padaria, classe média alta. Eu estou falando da grande burguesia, do agro, dos bilionários. Eles não queriam que fosse dessa forma. Porque se fosse, teria acontecido. Então, como uma boa parte do empresariado não estava interessado num golpe militar no Brasil agora, como o próprio STF não aderiu, como as Forças Armadas não entraram integralmente nessa ideia, como o custo internacional era muito alto, não aconteceu. Porque se essas coisas se alinharem, você pode ter votado em quem você quiser, que essa pessoa vai ser destituída como sempre aconteceu na história. Você não vai barrar o fascismo votando. Quando a burguesia decidir que é mais importante fechar o regime, isso vai acontecer independentemente de quem você votou. O seu voto não vai impedir isso de acontecer. Você pode me dizer que devemos sim votar no menos pior para impedir o fascismo. Não vou te impedir, obviamente, não tenho nem esse poder. Não vou nem militar para você não votar. A minha militância é para você não achar que você tá fazendo alguma coisa muito útil votando. É para você botar a mão na massa. Já falamos disso, inclusive. Mas essa lógica do menos pior para impedir o fascismo, ela parte de duas premissas. A primeira é de que o fascismo está encarnado em uma pessoa, basicamente. É o Bolsonaro que é o fascismo, barrando ele barrou o fascismo. Ou é o Trump que é o fascismo, barrando o Trump acabou-se o fascismo. E a outra é de que trocando o indivíduo tudo resolve. Que é muito parecido. Se botar o Lula, então, não fascismo. Se botarmos o Biden, não fascismo. Mas o fascismo não surge da vontade megalomaníaca de alguns grupos. Não surge da vontade do Bolsonaro de querer ser autoritário. Ele pode querer muito ser autoritário, mas não vai acontecer dele ser o líder fascista do Brasil se não tiver vários fatores alinhados. O fascismo surge quando tem crises econômicas profundas acontecendo, medo social, elite ameaçada, ruptura de legitimidade e a necessidade da reorganização do capital. E nós podemos ver que nós estamos andando para esse período da história de novo. Não é algo que vai acontecer em um país isolado e ficar lá. Você percebe que as ditaduras militares, os regimes fascistas aconteceram quase que todos juntos no mundo. Aconteceram com essas crises, aconteceram dessas formas. E agora está vindo de novo. Nós podemos ver que os países estão ficando mais autoritários, estão recorrendo ao fascismo novamente. E isso acontece porque o fascismo é um fenômeno estrutural dentro do capitalismo. O fascismo não nasce quando as pessoas votam errado. Ele nasce quando as estruturas de poder precisam reorganizar a sociedade à força. Então Adolfo Bigodes não virou o líder fascista só porque ele queria ser o líder fascista e foi eleito. Isso aconteceu apesar da vontade dele. Poderia-se dizer que ele estava no momento histórico correto para aquilo acontecer. O ponto importante daqui para você entender é que não tem como barrar o fascismo quando ele for acontecer. E é por isso que eu falo que nós temos que nos organizar. O tempo é curto, nós temos que nos organizar. Porque todo período de eleição, quando seu candidato ganhar, você vai achar que você impediu o fascismo e você não impediu. O golpe pode vir depois de amanhã. O golpe pode vir no meio do governo. O golpe pode vir em qualquer momento. O fascismo ele é o botão de emergência do capitalismo. E a emergência não espera a eleição para acontecer. Então a realidade não liga muito porque tá na lei ou não. O que comanda o mundo é basicamente a força bruta. E quanto mais desorganizado nós estivermos, quanto mais nós ficamos brigando uns com os outros porque você queria muito que alguém votasse em quem você quer que a pessoa vote, quanto mais você fica botando todas as esperanças no Lula de que ele vai parar o fascismo e coisas do gênero, menos você tá se organizando. Mas então quer dizer que tanto faz quem ganha? Não. Eu já falei disso, inclusive, nesse vídeo. Eu não acho que não muda nada quem ganha. Eu não acho que é irrelevante até quem ganha. Mas eu acredito que é muito mais útil, independentemente de quem ganha, você se organizar e demandar as coisas. Isso se prova muito mais eficiente na história do que votar. Uma greve geral é 1000 vezes mais eficiente do que você conseguir eleger 5, 6 caras do PSOL, 5, 6 caras do PT, o Lula. O Lula privatizou o Rio Tapajós. Você tem noção do impacto ambiental disso? Se você falar que sim, é mentira, porque ninguém sabe. Não teve estudo. O Lula fez isso, não foi o Bolsonaro. E o Boulos está defendendo essa porra, porque ele faz parte do governo. O que mais muda são os discursos, porque para ser eleito, eles falavam que eles iam pedir sim permissão para os povos indígenas e ribeirinhos. Tem que ser muito inocente para acreditar que quem vai ser consultado vai ser o povo e não a classe dominante. Porque no momento que foi necessário dragar o Rio Tapajós, eles assinaram, eles aceitaram. E o que está impedindo ele não foi promessa de governo, não foi pedir por favor, foi ocupação das pessoas, foi protestos incessantes. E isso tá fazendo eles recuarem. Isso vale muito mais do que o voto. Eu tenho certeza que tem um monte de gente ali que não votou neles e que tá pressionando eles.
Então é óbvio que até certo ponto o voto muda as políticas públicas. Mas o que ele não muda é a estrutura de poder que pode decidir ou não até quando que a democracia é válida ou não. Que decide quando a democracia é descartável. Então eu continuo com o meu ponto de vista. Você quer votar? Vota. Mas o importante é você se organizar. Isso é importante. E eu continuo não votando. Então pensa aqui comigo e responde aqui pra mim essa pergunta. Se a democracia depende das elites econômicas para continuar existindo, então o voto é realmente o instrumento que barra o fascismo? Ou é apenas um ritual que mantém a aparência de algum controle popular? Na minha visão, se a nossa arma mais forte contra o fascismo vai ser votar, nós já estamos perdidos. Já prepare-se para o fascismo. Porém, na minha visão, a nossa maior arma contra o fascismo é a organização. E aí nós podemos sim ser fortes. E aí que está a esperança. Então se organize! E seja muito bem-vindo ao finalzinho. Eu sou o Binho e esse é o espaço que eu costumo falar, que eu estava pensando enquanto gravava esse vídeo, e também deixo alguns recados para vocês. Primeiramente, eu gostaria de lembrá-los da vaquinha do canal. Vou deixar o QR Code aqui no canto para vocês que queiram participar. Quero muito comprar alguns equipamentos ainda, por exemplo, uma webcam. Estou usando meu celular ainda no momento. E se caso você queira contribuir com esse projeto, vou deixar QR Code aqui e link na descrição do vídeo. Também considere se tornar um membro do canal. Os membros têm acesso a vídeos exclusivos, que ninguém nunca vai ver além dos membros, e também acesso antecipado a vídeos como esse, que foi liberado primeiro para os membros. Segundamente, eu estou meio que de mudança, vocês devem ter percebido que o cenário mudou, caso você já me acompanhasse, caso fosse a primeira vez, não mudou nada. Então eu não estou conseguindo fazer muitos roteiros ainda, mas pelo jeito vocês até gostaram de vídeos nesse estilo aqui. A parte ruim de vídeos nesse estilo aqui é que eu posso devagar mais, porque eu não tô seguindo aquele roteiro e tal. Tô falando que tá vindo na minha cabeça na hora. No meu outro vídeo sobre voto, eu esqueci de citar a Nil, que já fez alguns vídeos a respeito do voto recentemente. Então vou deixar também aqui pra vocês acessar os vídeos da Nil. Vou deixar nos cards, vou deixar também na descrição. Se inscreva no canal da Nil, é muito legal. A Nil manda muito. E temos que contribuir com os anarquistas que estão aí produzindo conteúdo pra gente. Então, se inscreva no canal da Nil também. E se passar por lá, fala que veio daqui também. Terceiramente, no meu último vídeo sobre voto, tiveram muitas pessoas que ficaram bravas, normal, já espero por isso, por eu falar que eu não voto. Eu já espero por isso mesmo. Não nasci ontem, já passei por muitas eleições sem votar, e muitas pessoas sempre ficam bravas comigo por eu não votar. Padrão. Acho que todo mundo que não vota aí deve passar por isso. E se você vota também deve passar, porque as pessoas querem que você vote na outra pessoa. Vocês entendem, né? Teve gente que falou que já viu meu discurso por aí várias vezes. É interessante, porque eu mesmo nunca ouvi meu discurso por aí. Inclusive, se você tem o mesmo discurso que eu exatamente, deixa um salve aí. Fala assim, pô, mano, caralho, falou exatamente o que eu tava falando todas as vezes. Mas, uma coisa que eu sempre peço pra vocês é deixar argumentos a respeito das coisas, é muito importante. Porque eu gosto de mudar de ideia. Eu não tenho um pensamento religioso a respeito das coisas que eu acredito. E quando eu falo isso, é sério. É óbvio que eu não mudo de ideia na primeira vez que eu leio algo contraditório. Não é assim que funciona a formação de opinião. Depende de tempo e reflexão. Mas existem alguns tipos de argumentos que não são argumentos de verdade. Que são argumentos baseados em moralização. Eu já fiz um vídeo de moralização, inclusive, se você quiser dar uma olhada aqui. Mas a moralização serve para você encerrar um debate. Você está querendo convencer a pessoa através de um argumento de autoridade. Eu sei mais do que você, então você tem que fazer o que eu tô falando para você. Isso não me convence. Se fosse assim, eu não seria anarquista. O que mais tem no mundo é leninista querendo se achar superior que todo mundo, falando que ele sabe mais que você e que você tem que obedecer à vanguarda porque a vanguarda sabe mais que você. Isso não me convence. Não adianta, por exemplo, o Richard Rasmussen vir falar pra mim que ele é biólogo, ele entende tudo das coisas, então tá certíssimo o agro destruir o Brasil, porque não é porque ele é biólogo que eu vou acreditar nele. E a mesma coisa quando alguém vem falar pra mim que a pessoa é mais velha que eu, então ela sabe como que o voto funciona. E que temos que votar sim. Isso não vai me convencer. Para você conseguir me convencer, você tem que me mostrar, por exemplo, quando que o fascismo foi barrado pelas urnas. Quando o fascismo acabou porque votaram certo. Quando as mudanças sociais vieram muito mais do voto do que da ação das pessoas. Aí, quando você me mostrar isso, aí sim eu vou mudar meu discurso. Eu falo, não, gente, esqueça a ação. Vamos fazer campanha para os políticos. Aí, cara, pode acreditar. Eu vou mudar. Meu canal vai mudar de anarquia para, sei lá, algum partido aí. Não sei qual. Mas, para isso tem que me dar argumentos convincentes. E assim, eu não tô falando o que eu tô falando aqui porque eu acho essas coisas. Eu gosto de pensar que eu tenho alguns anos de leitura aí. Não só de leitura, mas de estudo a respeito desses assuntos. Eu sou uma pessoa que gosta de aprender. Sou uma pessoa que gosta de entender a realidade. Então, quando você tentar me convencer de alguma coisa, não adianta.
argumento moral. Não adianta você falar que eu sou jovem, muito obrigado por me achar jovem, fico feliz por você dizer isso. Não adianta você dizer que quando eu tiver 75 anos eu vou entender que eu estava errado. Pode ser que quando eu tiver 75 anos eu entenda que eu esteja errado, mas você pode me explicar também porque eu estou errado. Você pode se expressar e me explicar. A moralização que eu mais vejo dos grupos em relação aos anarquistas é dizer que eles são jovens. Porque sempre que alguém fala isso, eu lembro do Amir, que deve ser mais velho que todo mundo aqui. Se inscrevam lá, caso não sejam inscritos. Brabíssimo, muito mais brabo que eu. Esse sim, eu tenho que estudar muito e passar muitos anos aprendendo pra chegar nele. Se inscrevam lá, se caso não sejam inscritos. Eu penso no velhinho do pão, Kropotkin. E não só ele, né? Todos os anarquistas que envelheceram continuaram anarquistas. Tipo, o que eu tenho mais impressão é que vocês acham que vocês são muito maduros pra aprender alguma coisa nova. Pode ser que eu esteja errado. Pode ser que quando eu tinha 75 anos eu falo, pô, real, a verdade é que nós deveríamos sim ter votado todo esse tempo que o fascismo teria sido barrado. Ou que a verdade é que sim, temos que escravizar toda a humanidade por alguma razão aí de período de transição. Pode ser que isso aconteça. Mas pra isso eu tenho que ser convencido disso. Não é argumento moral, não é argumento de autoridade que vai me convencer. Dê argumentos bons pra isso, por favor. Beleza? Então, acho que já estou me alongando demais. Deixe seu comentário aqui a respeito de como barrar o fascismo. Me fala aqui como você acha que se barra o fascismo de verdade. E eu acho que já falei demais, então valeu.